tema da palavra de hoje é o que fazer quando as coisas dão errado. Repita comigo, o que fazer quando as coisas dão errado. Eu quero pedir que você abra sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 29. 1 Samuel capítulo 29. Vamos ler a partir do verso 1. Quantos acharam? Digam, achei. Aqui diz assim: ajuntaram os filisteus todos os seus exércitos em Afeca e acamparam-se os israelitas junto à fonte que está em Jezreel. Os príncipes dos filisteus se foram para lá com centenas e com milhares, e Davi e seus homens ia com Aques na retaguarda. Quando você lê os primeiros 2 versículos aqui, você percebe que aqui é uma guerra entre os israelitas, os hebreus, e os filisteus. E aí Davi entra na história. E numa leitura rápida, você acha que Davi está do lado de quem? Aqui. Vamos continuar lendo aqui. Os príncipes dos filisteus se foram para lá com centenas e com milhares. Verso 2. E Davi e seus homens iam com Aques na retaguarda. Na retaguarda de quem? Olha só, verso 3. Disseram então os príncipes dos filisteus: estes hebreus que fazem aqui? Respondeu Aques aos príncipes dos filisteus: não é este Davi, o servo de Saul, rei de Israel, que esteve comigo há muitos dias ou anos? E coisa nenhuma achei contra ele, desde o dia em que, tendo desertado, preste atenção, passou para mim até o dia de hoje. Porém os príncipes dos filisteus muito se indignaram contra ele, e lhe disseram: faze voltar este homem, para que torne ao lugar que lhe designaste, não desça conosco a batalha, para que não se faça nosso adversário no combate. Pois de quanto ao outro modo se reconciliaria como seu senhor? Não seria porventura com as cabeças destes homens? Não é este aquele Davi, de quem uns aos outros respondiam nas danças, dizendo: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Então Aques chamou a Davi e lhe disse: tão certo como vive o Senhor, tu és reto, e me parece bem que tomes parte comigo nessa campanha, porque nenhum mal tenho achado em ti, desde o dia em que passaste para mim até o dia de hoje. Porém, aos príncipes não agradas. Volta, pois, agora, e volta em paz, para que não desagrade aos príncipes dos filisteus. Então Davi disse a Aques: porém, que fiz eu? Ou que achaste do teu servo, desde o dia em que entrei para o teu serviço até hoje, para que não vá pelejar contra os inimigos do rei meu senhor? Respondeu, porém, Aques e disse a Davi: bem o sei, e que na verdade aos meus olhos é bom, como um anjo de Deus. Porém os príncipes dos filisteus disseram: não suba este conosco à batalha. Levanta-te, pois, amanhã de madrugada com os teus servos que vieram contigo, e levantando-os, logo que haja luz, parti. Então Davi de madrugada se levantou, ele e os seus homens, para partirem e voltarem à terra dos filisteus. Os filisteus, porém, subiram a Jezreel. Não há nenhuma dúvida de que quando você nasceu de novo, você foi inserido numa guerra espiritual. Nós estamos numa guerra espiritual. Desde que você tomou partido, que você nasceu de novo, você faz parte do exército de Cristo. Amém? Agora, de que lado você está na guerra? O ponto é esse. Porque vamos olhar aqui para tudo que está acontecendo no quadro aqui. Davi tinha sido ungido pelo profeta Samuel quando ele ainda era um adolescente. E o profeta disse: você está sendo ungido rei. Mas da unção que Davi recebeu até esse momento aqui, já tinha se passado anos. Talvez
mais de 10 anos, talvez 15 anos, eu não sei qual foi o tempo que durou. Mas chegou um momento na vida de Davi que Davi falou o seguinte: basta, eu não vou mais fugir de Saul. Eu vou lá para a terra dos filisteus, vou desertar, não faço parte mais do exército de Israel e vou passar para o lado dos filisteus. E a Bíblia diz que ele foi. E chegando lá, ele se aliou ao exército de Aques, que era um filisteu. E ali a Bíblia diz que eles ficaram 1 ano e 4 meses. Davi ficou 1 ano e 4 meses ali. E tudo que Davi saía para conquistar, ele conseguia conquistar. Ele dava contra algumas tribos, ele ganhava as batalhas ali. E ele era fiel e leal a Aques, mas Aques era um filisteu. Davi era fiel. E aí chega o grande dia, a batalha dos filisteus contra o povo de Deus, contra os israelitas. Imagina, Davi era um desertor, ele tinha 600 homens com ele. E agora, ele se posiciona do lado dos filisteus. Ele fica do lado dos filisteus. O que fazer, meu irmão, numa situação como essa? Tinha sido ungido para ser rei de Israel, mas agora ele está no exército inimigo. Ele está no exército do maior inimigo de Israel na ocasião. Até hoje os filisteus são os maiores inimigos de Israel. Não sei se você sabe, mas lá em Israel tem uma parte de Israel bem pequena, em Gaza, onde moram os palestinos. Eles vivem ali em Gaza, naquela região de Gaza ali, que a gente conhece muito, passa muito na TV. Eles são os antigos filisteus, e até hoje são inimigos. Os palestinos, eles são, na verdade, os filisteus. Até hoje são inimigos de Israel. Mas e Davi se posiciona do lado dos filisteus. Que coisa mais estranha. Davi era um homem de Deus. Mas em algum momento na vida dele, ele cansou. Ele falou, basta. Não vou ser mais perseguido por Saul. Uma hora ele vai acabar me matando, vou passar para o outro lado. E assim Davi fez. Ele ficou ali do outro lado da guerra. Passou para o outro lado. Mas um grande problema na guerra espiritual é quando nós confundimos o nosso inimigo. Nós temos como inimigo aquele que deveria ser o nosso amigo. Na guerra espiritual, você não pode confundir o seu inimigo. Se você fizer isso, você pode ter um problema. Por quê, pastor? Porque Davi foi ungido para ser rei de Israel, não rei dos filisteus. Eu sei que ele foi perseguido por um rei que era endemoniado, que era Saul. Ele foi perseguido por Saul e pelo exército de Israel. Mas ele não precisava fazer o que ele tinha feito. E quando nós confundimos o nosso inimigo, isso pode ser um grande problema para nós. Esse é o primeiro grande erro na batalha espiritual. Porque se você confunde o seu inimigo na batalha espiritual, você vai perder a guerra. Você vai perder a batalha. Sabe de uma coisa, meus irmãos? Às vezes nós achamos que a nossa luta é contra o diabo. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que a nossa luta é contra o diabo. Sim, nós temos, realmente. O diabo, ele tem trabalhado para nos tirar da posição que nós estamos. Nós estamos em Cristo, amém? O diabo, ele trabalha dia e noite para te tirar dessa condição. Mas a primeira coisa que ele vai tentar fazer é turvar a sua visão. Para que você não saiba quem de fato é o seu inimigo. Às vezes você está batalhando contra o inimigo errado. Às vezes a sua batalha é contra o diabo, mas você está batalhando contra uma pessoa. Você acha que o problema é o seu marido. Você acha que o problema é a sua esposa. Você acha que o problema é o seu líder. Você acha que o problema é o seu pastor. Você está errado. A sua luta não é contra essas pessoas. Mas nós temos um inimigo, e ele é claro, é o diabo. Mas nem sempre a luta é contra o diabo também. Esse é o problema. Quando nós não temos discernimento espiritual, nós lutamos contra o inimigo errado, e isso pode ser fatal na guerra. Você pode perder. Eu não estou falando que você vai desviar ou que você não vai para o céu. Mas eu estou falando que naquela área, naquela situação, você pode perder. Ah, mas o diabo está fazendo isso comigo. Às vezes não é o diabo, às vezes é você. É a sua preguiça. É o seu egoísmo. É a sua carne. Nem tudo é o diabo não, meu irmão. Tem coisas que somos nós mesmos, é a nossa carne, o nosso desejo carnal. Os irmãos estão entendendo? Você precisa identificar qual é o seu inimigo na guerra que você está passando. Ou então você vai ter problema.
Pastor, o que mais que é meu inimigo? O pecado é seu inimigo. Mas tem pessoas que se aliam com o pecado e falam, eu estou na graça, não tem problema ficar pecando. Mas está ali, é um problema. O pecado ele é um problema. A carne é um problema. O diabo é um problema. O mundo, as coisas do mundo, se você está sendo seduzido pelas coisas do mundo, esse é um problema também. Você chega na sua faculdade, ao invés de você influenciar, você está sendo influenciado. Isso é o mundo, e o mundo vai entrando. O diabo não precisa de muita coisa para entrar. Quando nós falamos de brecha na Bíblia, essa brecha ela se refere a um pequeno buraco que se abre nas grandes muralhas. Principalmente as grandes muralhas que existiam no passado. Um pequeno buraco pode se tornar muito grande, porque se você consegue fazer um pequeno buraco, você consegue entrar. Você começa a cavar, você vai entrar, fazer um grande buraco, e o inimigo entra por ali. Então, na guerra espiritual, primeira coisa, você precisa identificar quem é o seu inimigo. É o diabo? É a carne? É o mundo? É o pecado? Identifica isso e muda. É um erro fatal. Pode ser fatal na sua vida você não conseguir identificar quem é o seu inimigo. E alguns até pensam que na verdade, quem está fazendo aquilo com ele é Deus. Por que Deus está fazendo isso comigo? Ele tem por inimigo a Deus, assim como Davi também teve por inimigo o povo que era de Deus. Pastor, mas aquele povo, ele estava agindo errado. Problema daquele povo com Deus. Davi deveria ter ficado do lado certo da batalha, e não estava. Quando você se alia com o exército inimigo, isso é muito ruim. Muito ruim. Efésios, no capítulo 6, no verso 12, fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Há momento que você vai ter que entrar em guerra espiritual orando, jejuando, batalhando, porque o diabo está te resistindo através de pessoas. Pastor, mas esse não é o meu inimigo, talvez seja o pecado. A Bíblia diz em Isaías 59, verso 2, que o pecado ele faz separação entre nós e o nosso Deus. Ele cria um abismo. Ele separa o homem de Deus. Então não pense que o pecado não é nocivo, porque é. E tem derrubado muitas pessoas mesmo. Outros estão fazendo amizade com o mundo. A amizade do mundo é inimizade com Deus, meu irmão. Nós estamos plantados nessa terra para influenciar. E não para sermos influenciados. Quem são os cristãos que são influenciados? São aqueles que não têm relacionamento com Deus, que não conhecem a Bíblia, não conhecem a palavra de Deus. São facilmente influenciados por qualquer coisa. Porque elas não conhecem a palavra. Outros, o problema é a própria carne. A Bíblia diz que a inclinação da carne é morte. Mas a inclinação para o Espírito é pendor do Espírito é vida, a inclinação para o Espírito é vida. Então identifique qual é o seu inimigo. Segunda coisa, na guerra espiritual, segundo erro que você não pode cometer na guerra espiritual é, não entre numa batalha que você não foi chamado. Você sabe que às vezes nós, pastores, líderes, nós queremos entrar em guerras que nós não fomos chamados para entrar. Tem coisas que nós não temos que entrar. Tem guerra que não é sua. Eu não estou falando que você não pode ajudar um irmão. Tem. Se for um irmão que estiver passando por um problema, você pode orar com ele, jejuar, é uma guerra que você pode entrar. Mas há situações, meu irmão, que você não pode entrar de jeito nenhum. Tem guerras que você não pode entrar, porque ela não é de Deus. A Bíblia conta a história de um rei chamado Josafá, era um rei bom, rei de Judá. Ele foi visitar o rei do norte, o rei de Israel, que se chamava Acabe. E quando ele foi lá visitar Acabe falou assim para ele, ei, nós precisamos tomar uma cidade dos inimigos, você vai comigo na guerra? E Acabe era um rei cruel, ele era mau. E Josafá, que era um rei bom, falou, eu entro com você na guerra. E por muito pouco, Josafá não morre naquela guerra. Acabe morreu naquela guerra. Tomou uma flechada por entre, a Bíblia fala que por entre a armadura dele, olha, difícil, né? Tomou uma flechada, morreu.
Mas Josafá quase rodou junto com Acabe, porque ele entrou numa guerra que não tinha nada a ver com ele. Então, meu irmão, tome cuidado para não entrar em guerras erradas. Essa não era a guerra para Davi entrar, não. E quando você entra numa guerra que não é sua, sabe o que vai acontecer? Você vai dar brecha para o inimigo entrar na sua vida, na sua casa, na sua família. Esse é o problema. Davi, tudo bem que Davi tinha sido perseguido por Saul, pelo exército de Saul. Davi, ele teve coragem de ir lá matar o gigante, mas ele foi o capitão do exército de Israel, do Deus vivo. Foi lá que ele ganhou experiência, porque Davi ele era um grande homem de Deus e de fé. Mas ele aprendeu muito com aqueles soldados de Israel também. Tinha muitos outros homens valentes ali. Tinha muitos outros homens de Deus no exército ali de Israel, que Davi conviveu com eles. Davi foi no exército de Israel que Davi experimentou os maiores milagres da parte de Deus, os maiores livramentos da parte de Deus. Mas agora ele sai daquele exército e vai para o exército inimigo, exatamente morar numa cidade do inimigo. E quando você sai para lutar uma guerra que não é sua, isso pode ser um grande problema para você. Sabe qual era o principal objetivo de Davi naquele momento ali? A principal guerra que ele tinha que lutar? Proteger sua família, só isso. Esperar Deus fazer. Se Deus tinha ungido ele como rei, tinha falado que ele seria rei, então ele tinha que esperar. Mas nós não sabemos esperar. Nós queremos resolver de qualquer maneira. Mas a pergunta é, o que fazer quando as coisas dão errado? O que fazer no momento da adversidade? Vá para o capítulo 30, verso 1 agora. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul, e Ziclague e a esta ferido e queimado. Olha o problema aqui, ó. Davi saiu para lutar. Ele sai da cidade de Ziclague, que era onde estava a família dele, onde estava a família de todos os soldados. Ele pega todo o seu exército e vai sair para lutar contra Israel. Sabe qual a distância de Ziclague a Jezreel? Que foi o lugar onde estava a guerra. A Bíblia diz que o exército de Israel estava em Afeca. E do outro lado, lá é um vale, que é o mesmo vale do Armagedon. Do outro lado, estava o exército dos filisteus. Eles estavam de lados opostos. O exército dos filisteus estava em Jezreel, e o exército de Israel estava do outro lado. E aí então Davi sai, ele anda 160 quilômetros para guerrear contra o povo de Deus. Ele sai lá do sul de Israel e vai lá para o extremo norte de Israel. E aí então, quando chega na guerra, ele é dispensado da guerra. Porque os príncipes dos filisteus falaram, o que esses hebreus estão fazendo aqui? Eles vão para a guerra conosco? Não, manda embora. Porque senão eles vão se virar contra nós na guerra. Eles ficaram com medo, mas até ali Davi tinha sido rigorosamente fiel a Aques, um dos reis filisteus, um dos príncipes filisteus. E aí eles falaram, mas não é esse Davi aí que cantavam, Saul matou milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. Manda embora. E aí Davi demora, com o seu exército, demora 3 dias para chegar em Ziclague. Quando ele chega, a cidade tinha sido tomada, incendiada, destruída. Cadê a família dele? Quando você luta contra o inimigo errado, o diabo pode abrir uma brecha na sua família, na sua casa, na sua vida. Ele chegou lá, cadê a família dele? Cadê a família dos outros soldados? Olha o verso 2. Tinha levado cativo as mulheres que lá achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi
E os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos, suas filhas eram levados cativos. Olha que coisa. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas. Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, a carmelita. Davi sai para lutar uma guerra que não era dele. E o inimigo foi contra-atacou, achou uma brecha, contra-atacou, foi na cidade de Ziclag, pegou todas as famílias. Meu irmão, você imagina um líder nessa situação. Davi era líder de 600 homens. Todos eles perderam a família, porque Davi calculou mal quem era o seu inimigo. Quando ele saiu para batalhar contra Deus, porque se você batalha contra o povo de Deus, você está batalhando contra Deus, veio o inimigo, acha uma brecha e captura a sua família. Leva embora. E a Bíblia diz que todos começaram a chorar. Todos começaram a chorar. Sabe qual o grande problema de uma situação como essa aqui? Quando você não sabe quem é seu inimigo, você vai ter a sua liderança questionada. Olha o versículo 6. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura. Quando você está com raiva, você quer descontar em alguém. Cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. O que fazer quando as coisas dão errado? Primeira coisa, se fortaleça no Senhor. A situação aqui era gravíssima. As mulheres de Davi capturadas, a família de Davi, família dos seus soldados, filhos capturados. Mas a palavra diz que Davi se fortaleceu no Senhor. Deixa eu ler de novo o texto. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo. Porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se fortaleceu, se reanimou no Senhor, seu Deus. Então Davi agora dá um passo atrás em relação ao seu inimigo, e ele se fortalece no Senhor. Davi conhecia Deus. Ele sabia que aquela guerra ali já estava perdida. Só tinha um que poderia ajudá-lo naquela batalha. Deus. Porque ele não sabia sequer para onde eles tinham ido. Para onde os seus familiares tinham ido. Mas a Bíblia diz que ele se fortaleceu no Senhor. Quando as coisas dão errado, a primeira coisa que você tem que fazer, vai para Deus. Se fortaleça no Senhor. Não adianta você buscar recursos naturais, porque não vai adiantar. Davi não tentou resolver do jeito dele. Ele buscou se fortalecer no Senhor, não na habilidade que ele tinha. Então, meu irmão, se as coisas estão dando errado para você, se fortaleça no Senhor. Você tem que se fortalecer no Senhor. Segundo, a segunda coisa que você tem que fazer no momento que as coisas dão errado, no momento da adversidade, é buscar uma direção de Deus. Olha o versículo 7 e 8. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Não é fácil isso aqui. Primeiro Davi se fortalece no Senhor. Depois Davi busca uma direção do Senhor. Ele se fortaleceu em Deus e buscou uma direção em Deus. Meu irmão, vou te falar uma verdade. A maioria das pessoas numa situação como essa aqui ia sair louco por aí, correndo atrás da família. Mas Davi não fez isso. Ele foi, mandou buscar o sacerdote. Vem aqui e me fala: Deus, eu devo perseguir
os amalequitas? Eu devo ir atrás deles? Qualquer pessoa que não fosse espiritual, nesse momento aqui, ia cometer outro erro. Mas Davi já tinha cometido um erro grave e sabia disso. Ele estava a ponto de ser apedrejado, mas ele buscou a Deus. Há momentos tão difíceis, meu irmão. Ninguém vai poder te ajudar senão o Senhor. Você vai ter que buscar uma palavra de Deus. Posso ouvir um amém? Amém. E há situações que Deus vai forçar você a fazer isso. Você vai olhar para o lado, não vai ter saída. Você vai ter que buscar Deus. Então, Davi buscou a direção de Deus. Isso é o que um homem de Deus deve fazer no momento da adversidade, no momento em que as coisas dão errado. Porque as coisas podem dar errado na nossa vida em algum momento. Em alguma área da nossa vida as coisas podem dar completamente errado. Você precisa buscar uma direção de Deus. Você precisa buscar uma palavra de Deus. Mas não é uma palavra que você acha que é de Deus só porque você quer fazer. Estou falando de uma palavra de Deus mesmo. Quando Deus realmente fala com você. Sabe de uma outra coisa? No momento difícil, no momento da dificuldade, no momento da adversidade, no momento que as coisas dão errado, não seja alguém imediatista. Vamos ler aqui, vamos continuar lendo. Versículo 9. Diz assim: partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Olha o verso 11. Acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de passa de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu. E recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão, nem bebia água. Então lhe perguntou Davi: de quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio: sou servo de um amalequita, e meu senhor me deixou aqui, porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto contra o lado sul dos queretitas, contra o território de Judá, e contra o lado sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziclag. Disse-lhe Davi: poderias descendo guiar-me a esse bando? Respondeu-lhe: jura-me por Deus que me não matarás, nem me entregarás nas mãos de meu senhor, e descerei e te guiarei a esse bando. Olha o verso 16. E descendo guiou, eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomara da terra dos filisteus e da terra de Judá. Aqui então, o que acontece? A Bíblia diz que os soldados de Davi saem para reconquistar a sua família, e eles encontram um egípcio, que tinha um servo egípcio que tinha sido deixado para trás, por esses homens maus amalequitas. E aí Davi, que poderia matar aquele homem, podia ser alguém imediatista, poderia ir lá e matar, esse cara veio, ele ajudou a queimar minha cidade, capturar minha família, eu vou matar. Não, ele não foi imediatista, mas ele tratou bem o seu inimigo. Isso são pessoas graciosas. Elas tratam bem o seu inimigo. E aí ele foi, tratou bem, deu pão, deu comida, aquele homem recobrou o ânimo, a sua força. E Davi falou: você sabe quem fez isso? Quem é você? Não, eu sou um egípcio, sou um servo de um amalequita. Ele me deixou porque eu adoeci. Naquela época, um servo, um soldado, assim, não valia muita coisa. Ele preferiu deixar morrer do que tratar aquela pessoa. Mas Davi tratou bem o seu inimigo. E aí Davi perguntou para ele: você consegue nos guiar? Porque o que tinha acontecido? Imagina você, os inimigos de Israel, os filisteus, eles tinham saído para batalhar contra Israel. Era longe, 160 quilômetros a pé. A pé, meu irmão. 3 dias de viagem. Davi demorou para voltar. Só que os inimigos, os midianitas, eles não... Amalequitas, eles não imaginavam
que o exército de Davi fosse voltar tão rápido. Porque você vai para uma batalha, 3 dias para ir, 3 dias para voltar. E ainda, você vai para uma batalha, talvez aquela batalha pode demorar meses. O que os amalequitas pensaram? Nós vamos lá, nós vamos sequestrar, vamos acabar com as cidades do sul de Judá, não tem ninguém para proteger eles, a gente pega tudo deles, vamos embora. E aí no meio do caminho eles começaram a festejar, porque eles estavam imaginando que o exército de Davi estava lá do outro lado de Israel. Eu vou te falar uma coisa, não esquece isso que eu vou falar para você. Às vezes nós passamos por um momento difícil, tomamos decisões erradas. Todos nós. Porque nós não conseguimos identificar claramente quem é o nosso inimigo. Mas quando isso acontecer, Deus vai se lembrar das coisas boas que você fez. E vai impedir você de fazer a coisa errada que você iria fazer. Foi Deus que impediu Davi de fazer aquilo. Deus considerou as coisas boas que Davi tinha feito. As coisas boas que você faz não é capaz de levar você para o céu. Mas elas vão pesar na balança quando você tomar uma atitude errada. Elas vão pesar na balança a seu favor. Foi Deus que impediu que Davi lutasse contra o próprio Deus. Porque não era contra homens que Davi ia lutar. Por pior que fosse o rei de Israel, era contra Deus que Davi ia lutar. Tem momentos na nossa vida que Deus vai lá e Ele para como se Ele fosse uma parede, Ele nos impede de fazer uma besteira ainda maior. E foi o que Deus fez com Davi, meu irmão. Sabe por quê? Porque Deus pesou todas as coisas boas que Davi já tinha feito. Davi era um homem temente a Deus. Mas em algum momento ele chutou o balde e falou, não serve para mim mais. Não quero mais esse povo. Mas ele nasceu lá. Davi era de lá. Davi serviu Deus de Israel. Davi conhecia a cultura de Israel, comia comida de Israel, era filho de Israel, mas agora ele queria chutar o balde, aquele povo não prestava para ele mais. Deus vem, coloca uma parede e fala, para, você não vai lutar nessa batalha, você não é desse lado. Você está do lado errado da batalha, eu não vou permitir você lutar contra mim. Não. As coisas boas que você faz vai pesar no dia mau. Se em algum momento você tomar uma decisão errada, olha, Deus vai lutar em seu favor. Ele vai colocar uma parede para você e vai falar, basta, você não vai passar daqui. Eu vou impedir você de fazer isso. Porque Deus é bom. Sabe que batalha é aquela? Sabe que batalha foi aquela dos filisteus ali? Sabe quem venceu a batalha? Os filisteus. Pastor, Deus permitiu? Permitiu. Por um motivo, ele queria levantar alguém. E era Davi. Ele teve que remover Saul. Sabe quem matou Saul? Os filisteus, ali, naquela batalha. Deus impediu que fosse Davi que tirasse o ungido do Senhor. Porque outras 2 vezes antes, Davi teve Saul na mão. E pôde matar Saul e Davi não quis. Davi falou, eu não vou tocar no ungido do Senhor. Mas ele mudou de ideia no caminho, de tanto que ele foi perseguido. Mas Deus foi lá e impediu, porque naquela batalha Saul morreu. Nessa batalha. Mas Deus impediu que isso acontecesse pelas mãos de Davi. Deus muitas vezes faz isso conosco, meu irmão. Graças a Deus. Ele impede você de tomar uma decisão errada, porque talvez você não consegue tomar a decisão certa, porque você está com tanta ira, com tanta raiva, tão decepcionado, que você não consegue buscar Deus. Mas no pior momento, quando você perde a sua família, não existe nada pior do que isso. Davi então volta à consciência. Ele se volta para Deus, ele começa então a tomar uma atitude diferente. Aquele inimigo ali, aquele egípcio que fazia parte dos amalequitas, então ele guia Davi até os seus inimigos. E qual foi o resultado de Davi confiar em Deus? Olha só o versículo 17. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte. Primeiro, a Bíblia diz que Davi se fortaleceu no Senhor. Davi buscou o Senhor. Meu irmão, imagina, 3 dias para você chegar no vale de Jezreel, a pé, 160 quilômetros. Chega lá, não, é para voltar, manda esses hebreus voltar. 3 dias voltando, 6 dias de caminhada.
6 dias. A palavra diz que aqui eram 600 homens. 200 deles estavam tão cansados que eles não conseguiram sair para a batalha. Somente 400 homens foram para batalhar contra os amalequitas. 200 ficaram no ribeiro de Besor. Eles ficaram ali porque eles estavam cansados, eles estavam vigiando a bagagem. 6 dias andando. Você não sabe o que é aquele sol do deserto de Israel, é terrível. E aí então 400 homens subiram, e a Bíblia diz que eles ficaram do entardecer de um dia até a tarde do outro dia batalhando. Por que isso? O que isso mostra? Que quando você se fortalece no Senhor é diferente. A sua batalha é espiritual. Fisicamente eles não tinham condição de ganhar aquela batalha. Eles estavam lutando com o inimigo descansado, que estava ali já há algum tempo, parado, festejando. Mas Davi chega ali depois de 6 dias de caminhada. Mais de 300 quilômetros que eles caminharam de ida e volta. E aí a palavra diz que eles lutaram do entardecer de um dia até a tarde do outro dia. É isso que acontece quando você se fortalece no Senhor. Você vai revigorar suas forças espirituais. Olha só, feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte. Nenhum deles escapou, senão só 400 moços, que montados em camelos fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto havia Davi salvou tudo quanto havia tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes havia tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Amém? Mas tem mais. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi, e diziam: este é o despojo de Davi. Davi saiu para capturar a família e tudo que possuía. Porém, quando ele chega lá, ele vence a guerra. E ele, além de pegar a sua família e o despojo que eles tinham roubado, Davi ainda pega mais coisas. O exército de Davi pega mais coisas ainda. Traz ovelhas, traz gado e fica ainda mais rico. Fica ainda mais próspero. Isso é o que acontece quando você segue a direção de Deus. Mas qual que é o problema? Qual que é o problema do texto aqui? É que existem os filhos de Belial. Você tem que tomar cuidado com os filhos de Belial. Porque os filhos de Belial é o seguinte: Davi, nós saímos para a guerra, os 400 homens, tinham saído para a guerra. Dentre os 400 homens, tinha alguns que a Bíblia chama de filhos de Belial. Nós saímos para a guerra, não foi, Davi? Esses 200 homens ficaram lá guardando a bagagem. Nós não vamos repartir com eles a nossa conquista. Eles podem tomar a família deles, os filhos e as esposas, mas nada de bens. Cuidado com os filhos de Belial. Sabe o que é o filho de Belial? É aquele que acha que aquilo que ele faz é mais importante do que aquilo que os outros fazem. E tem isso dentro das igrejas. Filho de Belial. O que eu faço é mais importante do que o que você faz. Quem te disse isso? Não, pastor, eu prego, eu sou um pregador, isso é mais importante do que as outras coisas. Eu canto, isso é mais importante do que as outras coisas. Eu lidero. Meu irmão, isso aqui é um corpo. Isso aqui é um corpo. Olha o verso 22. Então todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que salvamos. Cada um, porém, leve a sua mulher e os seus filhos e se vá embora. Cuidado com os filhos de Belial. Eles sempre acham que aquilo que eles fazem é mais importante do que o que os outros fazem. Eles sempre se acham mais importantes do que os outros. Isso é um perigo. Isso é um grande problema, meu irmão. E infelizmente isso aqui acontece. E não acontece só com Davi. Acontece conosco também. Porque eu fui lá, eu batalhei, eu fiz isso e tal. Mas alguém lá ficou guardando a sua bagagem. Alguém ficou lá atrás guardando a sua bagagem.
E ainda que você talvez tenha entrado diretamente na batalha, indiretamente os outros ficaram segurando. Os missionários, eles estão no campo, mas nós estamos aqui orando. Amém? Nós vamos desfrutar, meu irmão, das vidas que o Beethoven lá na Jordânia está ganhando para Jesus. Nós vamos desfrutar também lá na eternidade, vamos ter galardão das vidas que estão sendo recuperadas na Índia, porque nós investimos financeiramente lá. Nós investimos financeiramente na Itália. Você pensa assim, investir na Itália, um país rico, qual que é o seu problema com rico? Porque na Europa só existe 2% de cristãos. A África tem muito mais cristão do que a Europa. A Europa precisa ser ganha para Jesus, ela está morta. Então nós vamos receber galardão das vidas que o pastor Nivaldo e a pastora Neuza ganham lá. Nós vamos receber galardão disso, porque é muito mais difícil para eles como missionários estar lá. O dia que eu fui lá na Jordânia, que eu vi o trabalho do Beethoven, eu falei, eu não faço isso aqui não, eu não dou conta não. Isso aqui não é para mim, isso aqui que o Beethoven está fazendo, eu não dou conta de fazer não. Eu vou ficar guardando a bagagem. Eu prefiro guardar a bagagem. Vou ficar aqui no Ribeiro, a hora que tiver calor eu tomo banho. Mas sabe o que é uma coisa boa de Deus? Vou receber o mesmo tanto que o Beethoven. Isso é graça. Um líder precisa ser gracioso. Um líder precisa ser gracioso. Vamos ver qual foi a resposta do líder aqui. Versículo 22. 21. Chegando Davi aos 200 homens que de cansado que estavam, não o puderam seguir e ficaram no ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. Davi, aproximando-se destes, o saudou cordialmente. Cordialmente. Os caras ficaram lá. Aparentemente não estavam fazendo nada. Então todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram, visto que não foram conosco, não lhes daremos o despojo que salvamos. Cada um, porém, leve a sua mulher e seus filhos e se vá embora. Porém Davi disse, não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou às nossas mãos o bando que contra nós vinha. Quem vos daria ouvidos nisso? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal será a parte dos que ficaram com a bagagem. Receberão partes iguais. Você está vendo o que é um líder gracioso? Um líder que tem graça? Um bom líder, ele é gracioso. Ele repartiu em partes iguais. Olha só, verso 25. E assim, desde aquele dia em diante. Porque o que Davi fez aqui virou um decreto para Deus. Todo mundo seguiu aquilo. E assim, desde aquele dia em diante, foi isso estabelecido por estatuto e direito em Israel até o dia de hoje. Chegando Davi a Ziclag, enviou ao despojo aos anciãos de Judá. Davi é tão gracioso, que ele falou, olha, não, nós vamos repartir em direitos iguais. Os que ficaram aqui, vigiando a bagagem, vão receber o mesmo tanto. Só que Davi chegou, quando ele chegou, porque a cidade de Ziclag ficava na região de Judá, ele pegou parte daquele despojo, não só repartiu com os soldados que estavam ali, entre eles, mas ele pegou parte daquele despojo. Ele começou a mandar para algumas cidades de Judá. Começou a enviar o que ele tinha conquistado, as riquezas que ele tinha conquistado lá para outros líderes de cidades, prefeitos das cidades ao redor de Judá, ao redor de Ziclag. Olha o que está escrito aqui. Chegando Davi a Ziclag, enviou do despojo aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo, eis para vós outros um presente do despojo dos inimigos do Senhor. Aos de Betel, aos de Ramote do Neguebe, aos de Jatir, aos de Aroer, aos de Sifomote, aos de Estemoa, uns nomes bonitos aqui, né? Aos de Racal, talvez você se inspire, né, para colocar o nome do seu filho aí. Aos que estavam na cidade dos Jeramelitas e na cidade dos Queneus, aos de Orma, aos de Borazã,
aos de Atasse, aos de Hebrom e a todos os lugares em que andara Davi, ele e os seus homens. Todos aqueles que trataram com benevolência Davi e os seus soldados, durante esse período que ele ficou em Ziclag, durante o período que ele ficou naquela região, todos que o trataram bem, ele pegou daquele despojo e repartiu com esses homens. Ele não precisava fazer isso, mas ele era Davi, o homem segundo o coração de Deus. Mas até o homem segundo o coração de Deus em algum momento pode errar. Mas eu te digo, no dia que isso acontecer com você, Deus vai impedir que você lute uma guerra errada, contra o inimigo errado. Moral da história: naquela batalha dos filisteus, os filisteus avançam, os filisteus ganham a guerra, Saul morre, e aí Davi é levantado em Hebrom como rei. Ele se torna então rei de Judá. Por 6 anos, ele reina em Judá. Depois de 6 anos, ele reina sobre todo Israel. Aquela não era uma batalha de Davi. Aquela não era uma batalha de Davi. Deixa eu te falar uma coisa. Quando as coisas derem errado, primeira coisa, se fortaleça no Senhor. Segunda coisa, busque uma direção de Deus. Terceira coisa, não seja imediatista. Quarta coisa, seja alguém gracioso.